Bom, esta é a primeira telinha do aplicativo Adaga. Cada área desta apresentado que vocês estão olhando, ele tem uma determinada operação. Então a primeira é o login. Para acessar, basta clicar em cima do ícone do Adaga. A segunda, do lado direito, temos aqui a emoções e transtornos. Clica no ícone, ele vai apresentar informações sobre as emoções e transtornos mentais e um vídeo explicando um pouco sobre essas duas áreas. Depois nós temos aqui podcasts, que são áudios gravados sobre determinados assuntos que você pode estar ouvindo para tomar determinadas decisões e aprender como utilizar cada vez mais este aplicativo. Depois, ao lado do podcast, nós temos os vídeos, que vai apresentar as funcionalidades, então esse vídeo também vai estar contido aqui, e os vídeos que, como eu citei, de cada uma dessas áreas, né, como por exemplo emoções e transtornos mentais, todos os vídeos vão estar contidos nesta área. O Adaga, ele iniciou como aplicativo, mas foi percebido que seria possível avançar um pouco mais em suas funcionalidades. Nós iniciamos alguns projetos. Então temos o projeto Empresa Socioemocional, onde a intenção é trabalhar com o capital humano de cada empresa, buscando sempre uma saúde mental perfeita, deixando-os cada vez mais felizes. E isso extrapola a pessoa que trabalha na empresa. Ele também atinge a família. Nós teremos aqui explicações na próxima área de inteligência emocional. O projeto Escola Socioemocional também vai ter explicações como a escola pode utilizar. Então, esse projeto Adaga, ele surgiu em parceria com a escola, o Instituto Educar. Então, lá está sendo aplicado e lá foi inicializado esse projeto Escola Socioemocional. O Adaga também pode ser usado em departamentos, por exemplo, o RH, Recursos Humanos. Então, você vai contratar uma pessoa, ela se faz uma redação, aquela redação pode ser temática, insere no Adaga e ele vai trazer as emoções humanas. Dessas emoções humanas você repassa para a pessoa para poder selecionar o quanto que ela sente de cada uma daquelas emoções listadas. E depois no Adaga novamente e ele vai gerar um relatório com as competências socioemocionais, com as virtudes e outros detalhes que nós vamos estar demonstrando. Headhunter. Na busca do Headhunter não é exatamente por uma vaga, por um profissional que se encaixe em determinada vaga. Então, no caso, é necessário encontrar a pessoa certa. Também é possível utilizar o Adaga nesse ponto, através da descrição. Você pode encaixar numa vaga, por exemplo, que exige que a pessoa seja introvertida, concentrada, que não tenha relações sociais naquele momento que ela está trabalhando. Então é preciso ter uma pessoa assim para esta área. Às vezes ela está procurando uma vaga totalmente ao contrário do perfil dela. Então o Adaga ele pode, no entanto, ajudar a encontrar essa pessoa. Mentoria. Significa que as empresas estão preocupadas com essa saúde mental. Ela está preocupada com as relações humanas, com as relações sociais, profissionais das pessoas. Então ela contrata mentores para direcionar, descobrir certas informações que possa ser usada a favor do lado profissional dessa pessoa. Então o Adaga também pode estar trabalhando nessa questão junto com os mentores. Clínicas psicológicas, psiquiátricas e as diversas terapias. O Adaga também ele pode ser utilizado para poder estreitar a busca de determinado assunto ou problema que a pessoa apresentou. Vamos dizer no caso dos transtornos mentais. Então, através da descrição, você pode selecionar as emoções, pode valorizar essas emoções, que vocês vão aprender isso mais para frente, e depois ele vai fazer algumas sugestões sobre transtornos mentais. Então ele pode estreitar, através da similaridade, encontrar que existe uma similaridade forte entre o que a pessoa descreveu e a descrição de determinado transtorno. Então, como ele apresenta os códigos CID e DSM, ele pode facilitar o encontro dessa informação, e é claro que o especialista ele vai através do diagnóstico depois encontrar realmente qual é o problema daquela pessoa ou se é um desses transtornos listados. Família. É necessário compreender o fundamento, o sentido atual da entidade família. Então aqui nós vamos estar conversando sobre isso. É necessário que quando se haja um determinado problema, que haja uma mudança de hábitos dessa família para poder se aproximar dessa pessoa que está apresentando alguma turbulência em suas emoções, por exemplo. Então é necessário com as palavras corretas, as frases motivacionais que existem relacionadas a determinada emoção.
E isso o Adaga também ele pode ajudar nesse sentido. Por fim, é possível através do Adaga e das informações criar um perfil emocional. É algo que está em pesquisa, mas é interessante, né, entender que é possível criar um perfil para se tomar algumas decisões, ações em comum que existem em determinadas pessoas devido a determinadas emoções e devido a determinadas sugestões de possíveis transtornos. Bom, então o que nós vamos fazer agora no próximo passo é avançar nas funcionalidades do Adaga. Então é necessário clicar no ícone, estou clicando aqui no ícone do login, ele vai abrir essa tela de login, então nós vamos digitar aqui o nosso login, aqui tem uma informação, como se pode colaborar com o Adaga, é só clicar em cima dessa frase que está em vermelho, que ele vai abrir a telinha do PayPal de doação. Eu vou entrar aqui com um outro usuário, o usuário é educar.suzano, e nós vamos agora avançar na próxima tela. Aqui são os nossos processamentos. Selecione a origem dos dados. Você vai escrever um texto, primeira opção. A segunda opção, você vai falar no microfone do seu smart. Ele vai converter o que você fala em texto. Não se preocupe muito bem com os erros do português nesse momento. Depois você pode acertar os erros na próxima tela de texto. Se quiser conhecer todas as emoções cadastradas, você clica na terceira opção. E se você quiser conhecer as dimensões das desordens mentais, vou clicar aqui, no caso, em escrever um texto. Então, nesta fase de escrever o texto, como você está sentindo, onde vamos digitar. Então, aqui tem uma explicação sobre como funcionam os filtros, somente emoções. Ele vai pegar o texto e vai buscar nas definições das emoções cadastradas e vai verificar quais emoções ele vai encontrar. Então, somente desordem mental, ele vai buscar as desordens mentais que tenham similaridade com o texto que foi descrito. Emoções mais desordem mental, você pode selecionar emoções ou selecionar desordem mental. Então ele vai pegar as emoções encontradas de acordo com o seu texto, mais o texto em si, e vai procurar ambos nas definições sobre desordens mentais. Se você clicar no Mix, aí ele vai buscar as emoções encontradas, as palavras de comando que ele encontrou e o seu significante, e vai procurar as similaridades nas definições da desordem mental. Para apagar o texto, você pode simplesmente clicar apagar, e agora aqui eu posso colar. Em vez de digitar aqui, então eu posso utilizar esse artifício. Você acessa o seu e-mail aqui pelo celular, copia e cola. Bom, então vamos buscar aqui primeiro somente as emoções humanas. Clica na setinha verde, está fazendo processamento, e aí ele encontrou, no grupo das emoções positivas, ele encontrou essas emoções aqui. Ele encontra uma emoção, ele traz mais algumas do grupo a qual essa emoção pertence. Então, afetividade e amor é do mesmo grupo. E eu citei isso naquele texto sobre afetividade, sobre amor. Aí ele tem um resumo, uma explicaçãozinha, e você quer saber um pouco mais sobre a emoção, você clica 2 vezes sobre a emoção, ele abre aqui essa telinha, onde que é a tela de valorização. Então, quanto eu tenho de afetividade de acordo com o que eu escrevi no texto? Então ela é muito forte. Então, o maior é super forte, depois muito forte, forte, normal, super fraca, muito fraca e fraca. Fraca é o último, então está na ordem decrescente. E aqui do ladinho, a quantidade 1 é a quantidade de emoções que você selecionou. Clica na setinha para voltar, acima do nome da emoção. Vamos ver as emoções negativas. Eu citei mesmo agressividade, antipatia, apatia. Olha, ele encontrou ciúmes, culpa, depressão, desprezo, egoísmo, de acordo com o texto. Estas emoções por causa das palavras que eu utilizei no texto, tá? Como é um exemplo, eu queria mostrar para vocês como que ele funciona. Mas existem no total aqui mais de 200 emoções cadastradas. Emoções especiais, então, coragem, dúvida, paixão e solidão, foi o que ele apresentou. Ambivalência também. Então vamos voltar aqui para as emoções positivas. Então eu já cliquei em afetividade, vou clicar agora em deslumbramento, sim. É uma emoção que eu citei, deslumbrar, buscar o mundo, conhecer coisas novas. Então ele entendeu que é deslumbramento, então eu vou colocar deslumbramento é forte. Bom, depois que você selecionou todas essas emoções,
você pode clicar em mostrar gráfico. E se você perceber aqui embaixo, ó, ele tem um resumo sobre a emoção e depois aqui tem um vídeo que ele vai apresentar sobre essa emoção. No canto superior, onde apareceu o browser, e aí ele vai apresentar um vídeo que ele vai buscar dados do YouTube. Você pode compartilhar, clica na telinha de compartilhamento, escolhe aqui o WhatsApp, o e-mail, o Facebook e compartilha. Ele vai pegar informações do Adaga gerais e mandar para as pessoas. Isso é muito importante para divulgação. Vamos clicar aqui em mostrar gráfico. Ele vai apresentar um gráfico das duas emoções que foram selecionadas. Então você pode centralizar o gráfico com o seu dedo, você clica em cima do gráfico e centraliza ele. Os comandos, então o modo, pensar, assegurar, marcador, voar, foi o que ele encontrou. Quais são os significantes? Que é a forma da palavra. Então, pequeno, deslumbramento, sentimento, coisa, humano. Então, por exemplo, no caso dessa palavra psicólogo, então significa que essa pessoa está precisando de ajuda, ela precisa de um especialista. Então, eu tenho que direcioná-la a conversar com um especialista, que seja psicólogo, psiquiatra, um terapeuta, alguém profissional da área, precisa ouvir essa pessoa. Aparece o símbolo do e-mail. Então, é aqui que ele gera o relatório. Você clica sobre ele. Então aqui eu vou enviar para o Adaga. Texto 6. Bom, você ver, aqui está o texto que eu escrevi. Eu cito a palavra triste. Eu coloco resignação como palavra, agressiva, áspera, resposta, altruísmo, felicidade, coragem. Ele marca a emoção que eu selecionei. Diz o valor dela é positivo. O valor que eu selecionei, ela participa de um grupo secundário, a classificação dela é um grupo individual, felicidade é individual para você. Ele põe aqui a descrição da emoção. Aqui são endereços para você encontrar no YouTube vários vídeos sobre emoção, afetividade. Aqui pesquisa no Google. A competência e habilidade socioemocional para felicidade é a amabilidade. Acrescenta vídeos sobre a amabilidade. A virtude relacionada é a generosidade para essa emoção, felicidade. E aqui também novamente o vídeo no YouTube sobre generosidade. Mente do futuro, a mente respeitosa, é parte da inteligência emocional. Então ele também começa a explicar sobre a mente respeitosa e encontra vídeo. Mesma coisa para deslumbramento. Apresenta também as virtudes, a mente do futuro, as palavras contidas. Então aqui tem o significante. O gráfico, texto bíblico relacionado à emoção. Então ele cita Coríntios 6, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, por causa da afetividade. Frases motivacionais, então sempre alguém que observa os teus atos. Aprimore cada vez mais a demonstração de seus afetos às coisas do bem, às pessoas, aos animais, à natureza e à tua existência. Então ele vai colocando, tá vendo? Essas palavras aqui foram utilizadas do comando e dos significantes encontrados. E aqui ele apresenta todas as emoções que ele encontrou de acordo com o texto. Como eu disse, existem mais de 200 cadastradas e ele encontrou essa quantidade aqui. Para voltar, então, como nós estamos aqui no Gmail, nós temos que clicar aqui em apresentar, clicar no Adaga e clicar para voltar. Então estamos no texto. Vamos agora à parte da desordem mental. Eu vou clicar só em desordem mental, ok? Sem usar as emoções. Isso, agora nós vamos clicar para avançar. Ele vai apresentar as dimensões que existem. Não, se você é um leigo, clicando em todos desta coluna, no caso da coluna da esquerda, ele vai buscar todos os transtornos que existem em cada uma dessas dimensões. Sugestionou alguns transtornos, sugestionou esses transtornos de acordo com aquela escrita. Não quer dizer que você tem esses transtornos, não é isso, né? Na realidade são sugestões. Se a pessoa continuar com aquele mesmo pensamento e isto perdurar no tempo, pode ser que aconteça o desenvolvimento de algum tipo de transtorno. Quando eu cliquei em todos desta coluna do lado direito, ele apresentou mais 6 transtornos, eram 5, então ele apresentou 11 possíveis transtornos. Bom, você quer ler sobre cada um dos transtornos. Perceba o seguinte, é só clicar aqui em indicadores. Aí ele tem aqui uma informação sobre o transtorno, então eu não bebo, não uso álcool, então álcool não. Ele disse transtorno de personalidade, borderline, então até que faz sentido pelo que eu escrevi, porque eu coloquei dúvidas, né, e coloquei palavras que falam sobre a existência humana e ao mesmo tempo eu me sinto que eu não estou fazendo nada, né, que as pessoas não se aproximam de mim, então faz sentido, transtorno de borderline. O processo no caso é o mesmo, clica 2 vezes
E aí, como você pode ler um pouco mais informações sobre transtorno de borderline, pode ouvir um vídeo que nós estamos gravando sobre ele. Vou colocar aqui como normal. Volto. Transtorno de personalidade, não. Que é do borderline, já marquei. Bipolar, não. Neurocognitivo leve, as evidências de declínio cognitivo pequeno a partir do nível anterior de desempenho, não. Transtorno obsessivo compulsivo, não. Esse transtorno de pica são aquelas pessoas que costumam comer coisas inusitadas como terra, pedra, esse tipo de coisa, papel. Transtorno de ansiedade e separação, ele apresentou dissociativo de identidade, episódios depressivos de hipomania, transtorno de apego reativo. Então, o é o transtorno de personalidade de borderline que eu preciso dar uma olhada. Então, bem, marquei. O processo é o mesmo, ele mostrou o gráfico, ele mostrou o transtorno selecionado e a sugestão, e aí gera o relatório. Ele apresenta novamente o texto, ele apresenta, tá vendo, nesse momento a dimensão, o sinalizador não tem, desordem mental, transtorno de personalidade, eu valorizei normal, 51%, o CID não tem e o DSM também não tem. O resumo, aqui tem vídeo no YouTube sobre transtorno de personalidade, aqui é o gráfico e a apresentação de todos os transtornos que foram selecionados de acordo com o seu texto. Tá certo? Então é necessário fazer o quê? Buscar informação sobre o transtorno e verificar se ele tem alguma relação com as emoções que foram marcadas. Então agora nós vamos para o mix. Então ele vai encontrar agora, vai buscar das suas emoções. Então lembra que ele encontrou em desordem mental, ele encontrou 11 transtornos, certo? Então vamos ver o que ele vai fazer agora. Então clica novamente em avançar. Vamos aqui selecionar todos dessa coluna. Aqui ele tinha encontrado 5 no começo, encontrou 7 agora. E vamos agora todo dessa coluna. Porque agora ele tem as emoções mais as palavras. Ó, ele encontrou delírio, transtorno de insônia, ele apresentou síndrome de psicose, transtorno psicótico breve. Então, tá vendo? Síndrome de psicose atenuada. Tá? Então ele sugestionou mais esses transtornos. Bom, se você é um especialista, você pode fazer busca também específicas. Então vamos iniciar a busca específica. E vamos clicar novamente aqui. Agora nós vamos clicar na dimensão. Eu vou clicar aqui em outros mentais. Ele também não encontrou nada. Neurocognitivo. Neurocognitivo, ele sugestionou 8 transtornos, de acordo com o que foi escrito. Então é necessário ler a definição de cada um desses transtornos e ver se está de acordo com o que foi descrito. Vamos ver aqui, neurodesenvolvimento. Não teve os 8. Depressivos. Depressivos ele acrescentou mais 5, sugestionou mais 5 transtornos. Então é assim que o Adaga vai estar funcionando para o leigo, que é no caso de clicar em todos dessa coluna, ou do especialista de especificar um pouco mais a sua busca. E eles têm definições similares conforme o texto que foi descrito. E para finalizar, nós voltamos lá para o Adaga. Então, para finalizar, nós já voltamos aqui para a tela do Adaga, ok? Volta e só fechar o aplicativo.